Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Para você, qual é a história mais triste da Bíblia? Algumas pessoas podem me dizer que é a crucificação. Que história seria mais triste do que essa? Mas, na verdade, a história mais triste acontece logo no começo da Bíblia, porque é ali que tudo começou a dar errado e o homem se afastou de Deus. Se você entender o que eu vou te ensinar hoje e entender como Cristo aparece na história da queda do homem, você entende a Bíblia toda. Olá, eu sou a tia Tânia e essa é a série Onde está Jesus na História? No episódio anterior, nós vimos o mundo perfeito criado por Deus. E a cena de hoje começa exatamente de onde paramos, na criação. Lembrando que eu estou usando a técnica para contar histórias para as crianças de forma magnética. E se você quer aprender a usar essa técnica também, eu já ensinei num vídeo. Vou pedir para o editor colocar o card aqui. No caso, a editora sou eu mesmo, depois eu vou colocar o card. E aí é só você clicar ali e assistir para entender como é essa técnica que eu estou usando hoje. Vamos lá? Bom, Deus criou todas as coisas, criou as luzes, criou o firmamento, criou as plantas que vieram trazendo cores, trazendo perfumes para a terra, criou logo após os animais, e aí começa a se ouvir os sons, os barulhos dos animais pela terra, pássaros cantando, passos de animais, os animais aquáticos. E para coroar toda essa criação, Deus criou o homem e a mulher, a primeira família. E Deus se relacionava com Adão e Eva. Aqui cabe um comentário. Por quê? Eu sempre contei aquela historinha de que Deus vinha todas as tardes visitar o jardim e se relacionar com Adão e Eva. Mas quando eu estudava especificamente para esse vídeo, me incomodou uma coisa, porque eu só encontrei um versículo que dava respaldo para essa narrativa, que é o versículo de Gênesis 3:8. Mas lá não diz que Deus visitava o jardim todas as tardes. Lá diz apenas que Deus veio ao jardim ao cair da tarde, que foi logo depois da queda. E aí eu fui pesquisar mais um pouco no YouTube mesmo e descobri até um vídeo onde se fala de outras interpretação que existe, de assim, pessoas que estudam o hebraico, né, a língua original, outra interpretação que existe, achei bastante interessante também. Vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser, tiver essa curiosidade, pode clicar lá para assistir a esse outro vídeo também. Mas, tendo isso em mente, a partir de agora, eu não vou mais contar essa história desta maneira. A partir de agora, eu vou simplesmente dizer que Deus se relacionava com Adão, se relacionava com Eva. Como era esse relacionamento? Não sabemos. Como era esse contato? Não sabemos. Voltando então, naquele jardim perfeito que Deus criou, não havia sofrimento, não havia dor, não haviam preocupações, porque era tudo perfeito. A Bíblia diz que Deus criou aquele lugar para que o homem e a mulher tivessem um relacionamento íntimo com Deus. E eles tinham tudo o que precisavam para viver, tinham um abrigo, tinham um alimento, tudo o que eles precisavam estava ali. Menos uma coisa. Uma coisa eles não tinham, que era autorização para comer do fruto de uma árvore. Uma única árvore. E Deus falou claramente: não comam desta árvore. Mas a gente gosta de andar perto do perigo, né? E a Eva? Será que aquele jardim era tão pequeno assim para Eva estar ali perto daquela árvore, estar descansando, sei lá, fazendo os afazeres dela perto daquela árvore? Será que ela precisava ficar dando sopa ali? Mas fato é de que Eva estava ali por perto da árvore quando surgiu a dona serpente traiçoeira, falando calmamente com a Eva. E ela falou assim: foi mesmo isso que Deus disse para vocês? Que vocês morreriam se comesse do fruto dessa árvore? Sabe aquela cara de ele tá te fazendo de boba? Ela deve ter feito essa cara para ela. E vocês percebem o que está acontecendo aqui? A serpente não estava mandando a Eva desobedecer, não estava falando com ela, vai lá e come. A primeira coisa que a serpente fez foi plantar uma dúvida no coração da Eva. E aí ela falou para Eva assim: nada disso, vocês não morrerão. E agora nem é mais uma pergunta. Agora ela está dizendo que o Deus Todo-Poderoso, que criou aquele jardim maravilhoso, que criou todas as coisas, que criou Adão e criou Eva, estava mentindo para ela. Pode uma coisa dessa? E naquele momento surge algo novo no jardim, algo que ninguém nunca tinha visto: a falta de confiança em Deus. A mulher olha para o fruto, vê que ele é bonito, que ele é apetitoso, parece tão gostoso, e ela pega aquele fruto, ela
come aquele fruto e ainda por cima ela oferece aquele fruto para o homem. E o pior é que ele aceita. Acredita? Ele ainda come também? E imediatamente algo acontece. Eles realmente não morreram, porque não era dessa morte morrida que Deus estava falando. Mas dentro deles aconteceu uma coisa. Eles começaram a sentir coisas que eles nunca tinham sentido: vergonha, medo, culpa, tristeza. E eles se escondem. Vão para longe de Deus, correm para longe de Deus, porque é isso que o pecado faz com a gente. Ele afasta a gente de Deus. E quando Deus chama, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Não é que ele não sabia onde eles estavam, é porque o homem já não sabia mais quem ele era, não sabia mais por que ele estava ali, por que ele estava se relacionando com Deus. E foi neste momento que o pecado entrou na terra, trazendo tudo de ruim, trazendo dor, trazendo morte, trazendo separação de Deus. Aquele mundo que era tão perfeito se quebrou. Agora preste atenção, professor. Aqui é o ponto decisivo da sua aula. Se você contar a história da queda e parar aqui nesse momento, no momento em que o homem peca, que é expulso por Deus e que vai passar a viver agora uma vida de ter que trabalhar, né, para o seu sustento, da mulher sentir as dores, todas as consequências do pecado. Se você parar nessa fase, a criança só aprende que o ser humano errou e pode achar que quando ela errar também vai acontecer assim, de que não há uma solução, não tem saída para quem erra. E como é que eu vou viver sem errar? Tudo isso pode brotar no coração dela e ela se sentir incapaz de viver também diante de Deus. Então, o mesmo sentimento de Adão e Eva. Mas a Bíblia nunca conta o erro de alguém sem apontar para a solução, para uma saída. Ela sempre ensina como consertar as coisas. Então, logo depois do pecado, é onde aparece Jesus Cristo nessa história. Deus exerce sim o seu juízo sobre Adão e Eva, falando com firmeza e expulsando a eles do jardim. Mas logo em Gênesis 3:15, ele promete que viria um descendente da mulher e que ele pisaria a cabeça daquela serpente danada, traiçoeira. Ou seja, logo ali já no Gênesis, Deus apresenta a Cristo, o descendente da mulher, o filho de Davi, o Filho de Deus. Ele entrega o próprio Filho dele para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados. Então, Deus exerce a sua justiça, mas ele nunca para na justiça, ele sempre oferece a esperança. Como Deus é bom, ele é justo, mas as suas misericórdias nos alcançam todos os dias da nossa vida. E seu amor é tão grande a ponto de dar o seu próprio filho por nós. Como você é amada, querida criança. E aí, gostou da história, professor? Agora aguarda isso. Se você contar a história da queda e parar no pecado, essa história termina na culpa. A criança vai embora com a palavra culpa na mente dela. Agora, se você contar a história até apontar para Cristo, mostrar a solução em Cristo, aí a história termina em esperança e a criança vai embora com esta palavra em sua mente, com a palavra salvação, com Cristo na sua mente. E essa é a maior importância de encontrar Cristo nas histórias. Fazer com que a criança, durante a semana, a sua mente trabalhe em torno de Cristo e da sua salvação, não em torno do personagem ou das situações daquela história. E aí, estão amando essa série tanto quanto eu estou amando fazer? Ainda temos vários episódios, então não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber a notificação de quando entrar o próximo vídeo da série. E também não deixe de curtir. Para comentar no vídeo, a gente criou uma brincadeira aqui, já desde o primeiro episódio. Todo episódio eu vou lançar o desafio. Eu vou dar uma dica de qual vai ser a próxima história que a gente vai trabalhar e as pessoas que comentarem e acertarem qual é essa história, eu vou botar um coraçãozinho ali ao lado da história. Então comenta aí bastante para fazer esse vídeo alcançar muitas e muitas outras pessoas. E então, para o próximo episódio, a dica é: a nossa história vai ser uma história onde o juízo de Deus vai vir pesado. Essa acho que não ficou muito fácil, né? Vamos ver quem vai acertar e ganhar um coração.